Então vamos lá. Tendo o número de espaços na variável x contada, eu vou pedir para a minha função executar e exibir ela. Então eu vou falar aqui, ó, que contagem, que é o nome da minha função, é igual a x, no caso ali. Só que esse x, se ele for passado assim, ele não vai funcionar. Eu preciso de um comando, né, que atribua esses números contados aí àquela variável. Esse comando ele chama o bound. Então eu coloco aqui o bound. E aqui eu coloco a minha variável x. Então é basicamente esse recurso aqui. E aqui eu já saí, né, já deu o comando de end function, que quando você cria, ele já cria para a gente o end function. Então nós vamos ir lá e vamos colocar essa função para ver como que vai se comportar. Vou vir aqui para o Excel. Eu vou dar uma limpada nisso aqui. Eu seleciono todas as células e apertar Delete, que já está virando bagunça ali. Vou fazer o seguinte, criar aqui, ó, por exemplo, curso de Visual Basic. Tem 4 palavras, mas ele não vai dar certo de início. Por quê? Igual o nome da função, contagem, olha que ela já começa a ser reconhecida aqui, ó, do jeitinho que eu escrevi lá. E clico na célula onde eu tenho aquela dei mole aqui. Eu vou fazer novamente, igual contagem, abre parênteses e clica na célula onde você tem o número de palavras que você quer contar, que é a célula, no meu caso, onde eu digitei D2. Quando eu der Enter, ele mostrou 3. Isso já era esperado. Por que mostrou 3? Ele conta, como eu falei, o número de espaço. Ó. O número de espaço tem 1, 2, 3, realmente. E o número de palavras sempre vai ser uma palavra a mais que os espaços. Opa, então vamos lá corrigir. Volto para o Visual Basic, ele vai contar o número aqui, né, vai mostrar para mim na função o número de espaços contado, né, o número do valor, esse bound mostra o valor armazenado naquela variável x. Então ele está mostrando o valor da variável x mais 1. Pronto, resolvi o meu problema. Volto lá, vou fazer aqui embaixo, ó, igual contagem, abre parênteses, coloca o número da célula em que você quer que ele conta e dá Enter. Opa, funcionou, belezinha. Olha que já alterou para 4 ali, porque agora a minha função foi atualizada. Toda vez ele vai contar o número de espaços e incrementar naquele número de espaços achado mais 1. Então é possível, através do Visual Basic, de forma simples até, nós criarmos funções. Essa função ela ficou um pouco mais complexa porque ela teve 2 variáveis. Uma variável que é passada dinamicamente através da função. Então eu tenho que colocar esse valor para ele ser guardado como string. Então ele guardou só para contar para mim o número de espaço. Depois que contou o número de espaço, eu atribuí esse número contado à minha variável x, que através do comando bbound, o bound aqui, ele retornou para mim aquele número em que foi armazenado. E eu incrementei nele mais 1. Então a função é bem simplesinha. Quando você cria function, é uma função do Excel, nativa do Excel. E quando você cria uma subrotina, que nós vamos aprender depois, é uma função para ser aplicada dentro do seu código. Então isso aí tem uma diferença e às vezes os alunos costumam confundir esses dois tipos aí de funções. Então não tem tanto segredo assim. Eu poderia ter colocado essa função para ser atribuída através de um botão. Então vamos fazer isso aqui. Eu vou dar um Ctrl C para copiar ela e vou vir aqui no meu botão teste onde nós trabalhamos nas aulas anteriores. Vou colar aquele comando dentro da minha do meu botão teste aqui, ó. Então aqui eu tenho o end function, né, e o end function do sub. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, certo? É porque eu já tinha feito o dim. Então vou dar um Ctrl V para colar. O que vai acontecer? Vamos voltar aqui no Excel para a gente poder visualizar. Quando eu clicar, ele vai dar um erro, basicamente, porque aqui eu não fechei o sub, eu fechei o function 2 vezes. Na verdade, quando a gente cola ali, ele deu esse errinho. E se eu clicar em teste, tudo tem que ser pensado antes. Então ele não vai acontecer nada ali, ó, porque ele não vai dar nada, porque como que ele vai disparar uma função, sendo que eu não escolhi em qual célula vai ser iniciada aquela função, eu não escolhi qual a célula ele vai capturar o texto. Então tudo isso antes de fazer eu tenho que pensar. Nos outros que a gente testou e colocou no botão, tudo funcionou porque eram uma execução de uma caixa de texto, ou uma execução onde eu já mandei ali para uma determinada célula e fazer aquele conteúdo. Agora a função dentro do botão, ela é um pouquinho mais complexa, então eu tenho que pedir para ele vir para uma determinada célula e depois eu tenho que falar que ele vai escolher aquela determinada célula como parâmetro aqui, ó, da contagem da função. Então fica um pouco mais avançado. Ainda mais para o final do nosso curso nós vamos ver isso aí, mas só para vocês entenderem que
por enquanto ali não vai ser possível isso aí. Vou dar Ctrl Z aqui para ele desfazer e voltar ao botão como estava anteriormente. Então na próxima aula a gente dá continuidade.